Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast e hoje a gente está num ambiente especial, um ambiente diferente que trata de beleza, que trata de estética e trata de cuidar de você também. Estamos aqui com a Evelise Camargo, que vai falar um pouquinho sobre esse espaço dela, sobre a profissão dela. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos hoje contribuir um pouquinho com vocês, falar sobre beleza, sobre cuidado, sobre amor próprio, né? Que é importante primeiramente a gente se olhar, se amar, né? Aí sim buscar o que a gente precisa melhorar. E para a gente se cuidar, né, que nem tu disse, a gente precisa se conhecer um pouquinho. E para o pessoal que está nos acompanhando, você podia contar um pouquinho de quem é a Evelise? Então, eu sou enfermeira há 22 anos, tá? Atuei na assistência há muito tempo e depois, há 8 anos mais ou menos, eu optei por cuidar da beleza. É uma coisa que sempre me chamou atenção, eu sempre fui muito vaidosa, né? Quem já me conhece de tempo sabe. E eu busquei estudar e começar nessa área da beleza, né? Então iniciei com alguns cursos, comecei atendendo em casa, né? Meus clientes de trabalho, amigas, e assim eu fui me desenvolvendo, né? Até que consegui, então, ter o meu próprio espaço, que isso é uma conquista, é um sonho que eu realizei. E hoje eu abandonei a assistência de certa forma, né? E estou só cuidando da beleza. E valorizando ainda mais a autoestima da mulherada, né? É o que todo mundo busca, né? Estar bem, se empoderar, cuidar do mínimo, gente, que é a nossa beleza, o nosso interior e o nosso exterior. Porque se a gente estiver bem aqui, tudo vai fluir bem na nossa vida, né? E é justamente isso que eu ia te questionar, essa relação da beleza, do autocuidado, como que você vê isso? Então, a beleza e o autocuidado, eles andam junto, né? Não existe beleza sem autocuidado. Por quê, gente? Porque eu tenho que estar bem comigo mesmo. Se eu não estiver bem, eu não vou ver beleza em mim, em ninguém, né? Então, eu sempre digo, são duas coisas que andam junto e eu preciso acordar todo dia, me olhar no espelho e ter aquele momento de carinho comigo. Aquele momento de amor que começa no básico bem feito, que é o skincare, que eu sempre digo, né? O básico bem feito, me olhar no espelho e pensar como que vai ser meu dia, que eu sou maravilhosa e eu quero transcender a alegria aonde eu passar, né? Então, acho que a gente sempre tem que estar bem com a gente mesmo. Então, eu sempre trabalho muito isso aqui. E a gente sempre percebe, assim, principalmente físico, né? As pessoas dizem, mas por que você está procurando um procedimento? Você está tão bonita. Mas vem essa questão, né? Você tem que se olhar e você tem que sentir isso. A beleza, o se sentir bem é muito individual, né? Porque eu preciso estar bem, né? Às vezes eu vejo que eu preciso melhorar algo, mas tu não vê que eu preciso. Você diz, tu tá bem, não precisa. Gente, isso é muito pessoal, né? A beleza é de cada um, todos nós temos a nossa beleza, a nossa essência, né? O cuidar da beleza não é mudar a beleza, não é mudar o que já existe, mas sim melhorar, né? Valorizar aquilo que você Valorizar já tem. o que a gente já tem de melhor. E aí a gente percebe também que ao longo dos dias, ao longo da rotina, muitas pessoas deixam de lado isso, né? Principalmente as mulheres. Elas vão se abalando, às vezes, por uma rotina cansativa. A gente sabe que hoje a mulher abraça muita coisa, né? E aí ela deixa de lado. E os procedimentos vêm para auxiliar nessa questão de valorizar o que está talvez escondidinho lá dentro? Então, é um ponto importante, né? As mulheres, elas focam no filho, no marido, ou as mães solo, que a gente diz, né? Só trabalhar, 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 esquece daquele momento único, que é você e o teu espelho, né? Você se olhar e ver a grandeza que existe em você, né? Então precisa caminhar junto o cuidado básico, que é a autoestima, né? Não é fácil para ninguém, né? A gente tem uma vida, a gente tem uma história, a gente tem as dores, né? A gente traz nossas dores, mas apesar de tudo isso, a gente tem que olhar no espelho e se amar, se gostar e sempre procurar melhorar. Porque às vezes é um detalhe, gente, é um cuidado, é um creme que você passar no seu rosto. Não dá tanto trabalho, né? Não. E faz a diferença no cuidado. E quando a gente se cuida, né, o resultado, as pessoas ao redor da gente também percebem isso, né? É automático, né? Onde você tiver o básico bem feito, que eu sempre digo que é o skincare, que é
o início de tudo, se você fizer ele bem feitinho, em questão de 15 dias, um mês, tu já melhora a tua aparência, a tua pele, teu rosto, né? O cuidado na alimentação, de uma atividade física. E às vezes a gente reclama, não tenho dinheiro. Gente, não é sobre dinheiro, é sobre amor próprio. Porque tem coisas que você tem, né? Tem coisas que não precisa de dinheiro, né? Mas sim se valorizar, se amar, né? Perfeito. E para o pessoal que está nos acompanhando, percebe que a gente vai além da estética, né? Vai além do autocuidado, se conhecer, se valorizar. E a gente entra numa questão também dessa coisa. Quando procurar o procedimento estético? Então, não existe quando, hora certa. É quando a gente acha que precisa. Não existe idade, né? Hoje está muito na moda o 40 mais, o 60 mais. Eu não preciso esperar chegar nos 60 mais. Eu posso ter 20 anos, mas eu acho que eu preciso fazer alguma coisa por mim. Preciso melhorar a minha pele, eu preciso emagrecer. Algo que não está legal, queda de cabelo. Hoje em dia tem muito disso devido às doenças que afetaram a parte capilar, né? Covid, a gripe, então a própria dengue, né? Também. O estresse do dia a dia. O estresse, né? Então a questão hormonal mesmo, né? Da mulher. Então tudo isso faz com que você busque uma ajuda. Então não existe uma idade, o momento certo é o momento que você decidir. E aí vem a Hervelise para trazer muita informação, para trazer muitos procedimentos, para que seja algo personalizado para cada um, né? E eu queria que tu comentasse com o pessoal quais os procedimentos que eles vão encontrar aqui na clínica. Então, aqui na clínica a gente trabalha com facial, a gente tem em média 14 procedimentos faciais, né? Agora estou trabalhando com corporal, porque eu focava muito na facial, mas eu percebi que a corporal é importante, é um contexto geral, né? Trabalho com a terapia capilar também, a questão de vasinhos, que é o PENC, que às vezes a mulher quer usar uma saia, uma bermuda no verão, fica com vergonha, então eu trabalho também nessa área. E trabalho com a ozonioterapia. A ozonioterapia, ela é tanto estética como para tratamento de saúde, tá? A ozonioterapia, ela tá no mercado. Eu sou apaixonada por ozônio, tá? Então, assim, eu amo. Os resultados são muito bons, tanto para emagrecimento, para imunidade, para dor. Então, ele veio para complementar tudo que eu já fazia, tá? E agregar ainda mais. E agregar ainda mais. Eu vou falar um pouquinho dos faciais, que é uma coisa que eu gosto muito, e depois da parte corporal. Então, no facial, a gente trabalha com um básico, que é a limpeza de pele, né? Então a cliente vai chegar aqui, a gente vai fazer aquela avaliação e vai iniciar por uma limpeza de pele, tá? Então a gente trabalha com a limpeza de pele, uma limpeza de pele profunda, com qualidade, com resultados bem bons. Trabalhamos com peeling, tá? Eu trabalho com peeling que ele é antioxidante e um peeling descamativo, que ele vai fazer a troca da pele mesmo, superficial, da epiderme. O microagulhamento, que é um procedimento que eu adoro, que tem resultados maravilhosos. Trabalha colágeno, poros dilatados, melasma, né? E a gente tem o queridinho, que é o PDRN, que é um ativo que ele faz tudo em um só procedimento. Ele é regenerador, então é um ativo que está muito em alta e realmente ele é muito bom, né? Então o microagulhamento, ele trabalha tanto facial como corporal, a região do pescoço, colo, barriga. Então dá para trabalhar vários lugares, estrias também, né? Então dá para se trabalhar com microagulhamento. E esses procedimentos que você vem falando, eles não são somente para mulheres, né? Então, não. A beleza, a estética, ela é tanto para o homem quanto para a mulher. Por exemplo, o homem tem muito poros dilatados em alguns casos, né? Às vezes tem melasma, é mais comum em mulher, mas tem homens que têm. Também temos o tratamento. O que muda às vezes é um ativo, a forma como que você vai abordar. Mas os homens hoje em dia procuram muito capilar, né? Que é uma coisa que a queda de cabelo, então eu... E é bacana a gente ver também, né? Eles virem procurar esses procedimentos, porque se existia antes um julgamento, um preconceito, e eles acabavam não buscando. Sim. E hoje em dia as pessoas também, né? Os homens também... Os homens estão se cuidando bastante hoje em dia, né? Eles procuram os recursos. Ainda existem alguns que têm um pouquinho de vergonha, não que não tenha vontade. Se for pensar, eles têm... Muita vontade. Mais vontade que a mulher até, né? Mas eles têm um pouquinho de vergonha, então eles se barram ali.
mas existe todos os tratamentos que a mulher faz, o homem pode fazer, né? Aí eu tenho desde os tratamentos mais avançados, que é a questão de fios de PDO, né? Que você precisa às vezes para dar uma esticadinha, né? Conforme o caso. Bioestimulador de colágeno, que é maravilhoso, né? Que a gente vai perdendo o colágeno. Eu, inclusive, fiz faz 30 dias, então já estou notando a diferença, que ele começa a aparecer em 3 meses, então você já começa a ver o resultado. Trabalho com o Botox, que todo mundo adora, né? Mas como eu digo, ele é a cereja do bolo. Eu primeiro preciso tratar a pele para chegar no Botox, né? E também trabalho com o jato de plasma. E o jato de plasma ele faz tanto corporal como facial, tá? Jato de plasma ele faz rejuvenescimento, então tu pode rejuvenescer uma mão. Se você tem a barriga com flacidez, você pode trabalhar a flacidez de barriga. A pálpebra, que é a blefa sem corte, tu faz tudo com jato de plasma. Show. Então, assim, alguns procedimentos que a gente tem aqui nessa área. E agora nós começamos a trabalhar com o emagrecimento, né? Que é um protocolo VIP que a gente tem aqui. Eu sou até a cobaia? A modelo, porque a cobaia morre no final. Então, verdade. Na estética nunca existe cobaia, é sempre a modelo. E eu tô tendo resultados excelentes, e no final, né? Tem ótimos resultados, né? A modelo sempre tem resultado bom no final. Vamos deixar claro. Então, assim, esse de emagrecimento é tanto para o homem como para a mulher, tá? Porque, assim, emagrecimento é qualidade de vida. Quem não quer chegar no verão, não ter gordura, tá magra, ter disposição, ir para uma academia, caminhar, né? E a gente até comenta, assim, às vezes, a questão do sobrepeso, enfim, te limita muito no conviver com a tua família. Às vezes coisas simples, não é nem somente físico, né? Sim. Mas você ter um atendimento diferenciado, no final faz total diferença também. E esse protocolo, eu estudei ele bastante tempo, eu analisei, conversei com colegas de São Paulo, de Porto Alegre, a gente foi trocando figurinhas para criar um ativo que realmente potencializasse, né? E deu muito certo, os resultados estão aí, já tem outras clientes que estão fazendo, estão amando. Então daqui a pouco a gente vai estar mostrando, né? E assim, ó, tô bem feliz com os resultados de emagrecimento. E a mulher, tanto a mulher como o homem, tem um pouco de pressa para isso, né? Então nesse protocolo, como eu trabalho com a parte de ozônio, é todo uma sequência de procedimentos, ele tem resultado mais rápido. Então é isso que todo mundo busca, né? Resultado mais rápido. E hoje em dia a gente acompanha também na questão da internet que existem coisas milagrosas, mas que não tem aquele resultado real, né? Então ter um acompanhamento diferenciado com uma profissional que está sempre se aperfeiçoando é muito importante. E eu gosto muito de experimentar antes de fazer. Então, assim, a maioria dos procedimentos que eu faço, eu já fiz. Aí eu consigo dizer para o cliente, olha, vai acontecer isso, vai doer, não vai doer, o processo é esse, por quê? Porque eu fiz. Exato. Quase, olha, acho que não tem nenhum aqui que a gente faz aqui na clínica que eu não... Comprovado, né? Testado e comprovado. E aí eu já ia te perguntar, e eu acredito que nessa parte já entra essa questão de muitas pessoas, né, elas acabam tendo aquele medo, aquela insegurança, mexe com agulha. Esse é o teu diferencial também para você passar essa confiança para as pessoas? Então, eu gosto muito, que eu aqui funciona assim. A gente faz, primeira coisa, a avaliação personalizada. Por quê? Porque cada indivíduo tem a sua essência, cada pele é de um jeito, cada pessoa tem um ritmo de vida, uma alimentação, então precisa primeiro ter essa conversa inicial, para daí traçar o plano de tratamento. Sempre focado, claro, na maior dor do cliente. O que mais te incomoda? Aonde é o ponto fraco? O que tu quer melhorar? Aí a gente traça o plano dentro desse contexto e sempre explicando, orientando o passo a passo de como acontece cada procedimento. Então sempre eu vou sentar, vou explicar tudinho e durante o procedimento, cada coisa que eu vou fazer eu gosto de falar, né? Para o cliente saber. E uma coisa que eu prezo muito também é o acompanhamento pós, tá? Então o cliente sai daqui já sabendo que ele pode me ligar a qualquer momento, ele pode me mandar foto, mensagem, que eu sempre vou responder ele. Ele não se sente inseguro nessa questão também. Justamente, porque às vezes tem procedimentos que são mais invasivos. Tem procedimento que tu vai sair com o rosto vermelho,
né? Um peeling, ele vai ficar vermelho, ele vai, às vezes vai arder. E essas dores é individual também. Tem gente que tem um pouquinho de dor, tem gente que não tem. Mas isso pode acontecer. E eu gosto de dar essa segurança. Me chama, não deixa de me chamar. Qualquer coisa que você notar que não está dentro do que eu te expliquei, me procura, me manda que eu vou orientar, vamos trabalhar junto. Então isso é uma coisa que eu tenho para mim. Eu gosto sempre de dar essa segurança. E esse lado humano, né, de se preocupar o além do procedimento, traz ainda mais segurança, mais responsabilidade também, né? Da tua parte. Uma coisa que eu sou grata, né, pela profissão que eu escolhi de ser enfermeira, porque a gente olha o contexto geral, né? Você olha para a pessoa no inteiro. A gente não olha só pelo dinheiro, né? Não é só sobre dinheiro, mas sim sobre o que sente aqui, sobre o se sentir bem, o sair daqui satisfeita, né? Uma coisa que, antes de eu trabalhar com estética também, eu pensava que tudo era difícil. Quando que eu vou cuidar? Vou fazer um botox, porque a primeira coisa que vem em estética e facial... E esse é muito o pensamento das pessoas que daqui a pouco estão nos assistindo também, né? A minha rotina é corrida, o que eu faço? Então, assim, hoje em dia, o cuidar da beleza, o emagrecimento, a pele, é acessível para todo mundo. Não é um valor abusivo, não, porque às vezes você tem que começar do básico bem feito, que é o skincare. Aí você vem, você tira as dúvidas comigo, eu vou te explicar. Às vezes não é o botox que tu precisa no momento, mas sim cuidar da tua pele. Então tudo é um tratamento. O tratamento de pele, o tratamento facial, o tratamento de emagrecimento é que nem uma doença, vamos supor assim. Tu não vai fazer hoje, amanhã tu vai sair sem a dor. Machuquei meu braço, tô com dor. É um processo. Às vezes tu vai levar 1 ano tratando a tua pele, principalmente quem tem melasma, né? Que ele é uma doença inflamatória, ele vem de dentro, tu tem que tratar de dentro para fora. Então você começa a cura interna, para daí você trabalhar a pele. Então é um processo que vai levar tempo. Tu não vai vir aqui fazer uma sessão de um peeling, por exemplo, e vai sair sem melasma. Não existe, nunca vai existir isso. É um tratamento. E uma coisa que é importante para o cliente saber é que 50% é minha obrigação e 50% é o cliente. Porque se eu fizer a minha parte e tu chegar em casa e não fazer o teu skincare que eu te orientei, nós não vamos ter o mesmo resultado. Ou no emagrecimento, tu vinha aqui, tu chegar em casa e comer doce, a reviria e comida gordurosa. Não vai ter o resultado. Então a gente tem que trabalhar a cabeça do cliente para ele entender que é um processo. E existe uma mudança. Então se eu vim aqui procurar um tratamento, seja para emagrecimento, seja de ozônio, que também é tratamento, seja de facial, eu tenho que mudar meus hábitos. Então eu sempre converso com o cliente e digo, tu tá disposto a mudar teus hábitos? Porque não adianta você vir aqui investir um dinheiro e não fazer a tua parte. Então não gasta. Exatamente. Não gasta, né? Porque eu gosto de ver a satisfação, o resultado no meu cliente, tá? Para mim o maior orgulho é ver o cliente feliz e eu olhar para ele e ver, poxa, ficou lindo mesmo. Fui eu que fiz, né? Eu ia dizer, gostei, eu coloquei na minha mão. Essa é a melhor satisfação que tem. Não existe outra, além de você ver o resultado do teu trabalho. Isso é extraordinário. E aí, aqui na tua clínica já chegou muita gente, já passou muitas histórias, e eu acredito que até mesmo nessas avaliações, tu conhece muito além da pessoa, né? Sim. E teve alguma história marcante, um momento marcante que você ficou aqui no pensamento e disse assim, como foi especial? Teve vários, né? Porque todo mundo tem seu sofrimento, a sua dor, né? Mas teve uma cliente em especial que ela veio me procurar logo que eu cheguei aqui, né? Eu ainda não estava nesse ambiente, estava em outro. E ela começou o tratamento comigo. Ela chegou com uma história de sofrimento, de relacionamento, com filho pequeno, trabalhava pra caramba, estressada, cansada, pele envelhecida, né, acima do peso, autoestima péssima, quase sem cabelo nessa região da frente. E agora? Primeiro tu tem que entender, tu tem que trabalhar a psicologia, tu tem que entender a pessoa, né? Eu também tenho as minhas dores, a minha história, né? Então,
tudo que eu vivi até hoje me ajuda muito a entender as mulheres. E eu trabalho muito esse desenvolvimento justamente para poder ajudar, né? E ela me relatou toda a vida dela, a gente conversou, foi se conhecendo e eu tracei um plano para ela, personalizado. E, claro, ela faz 2 anos isso, ela é minha clientona, ela vem todo mês aqui, né? E também ela tinha aquela coisa de alguns preconceitos, botox, boca, ela nunca pensou em fazer, Deus o livre, né? Mas a gente começou o quê? Tratando a pele, o emagrecimento. Ela tinha cicatriz de cirurgia feia, a gente foi tratando. Capilar, gente, hoje ela tem um cabelo bonito, a pele, uma pele lustrosa, brilhosa, maravilhosa. O antes e o depois totalmente diferente. Totalmente diferente. Esses dias até achei umas fotos antigas dela e mandei. Ela disse, meu Deus, esconda isso. Então assim, gente, autoestima maravilhosa hoje. Ela fez botox, ela fez a boca. Então, para vocês verem assim, que tudo isso é um processo. E o processo vai se tornando leve ao momento que ela se sente também à vontade. Não né? existe satisfação melhor na vida da gente, é você se olhar no espelho e você amar o que você está vendo. Entendeu? A gente olhar para cada detalhe, você se olhar no espelho e dizer, eu amo essa mulher que eu estou vendo aqui, ou o homem. Isso, gente, isso é autoestima, isso é vida. A gente tem que aprender a primeiro se amar. Não é só sobre beleza, mas sim o carinho que a gente tem que ter com a gente. Se priorizar, porque a vida é hoje. A vida é hoje. Se eu não me olhar e não me amar e não me resgatar, amanhã eu não posso não estar aqui. Né? Então a primeira pessoa que eu tenho que amar todos os dias sou eu. Para mim poder trazer essa leveza e amar meu filho, meus pais, meus amigos. E a vida se torna leve, né? E a vida se torna leve. Porque em vez da gente reclamar, a gente vai estar se olhando para algo que faça sentido e construindo ao longo, né? Construindo. E a nossa energia ao redor só tem coisas boas. Só tem coisas boas, porque vai ter um dia que eu não vou estar bem, mas é um dia. Não é 30 dias, então a gente tem que se trabalhar muito isso. E as pessoas gostam de estar perto de quem está bem. Quem tem energia quem tá boa. Feliz. A gente costuma, né, fazer isso, então a gente também se cuidar, se permitir. E aí a gente falando também, se ficássemos falando aqui, teria muito mais assunto. Muito mais assunto. E tenho certeza que esse vai ser o primeiro de muitos. Com certeza. Porque tem muito conteúdo, tem muitos procedimentos que pode ser muito detalhado, né? Sim. O pessoal pode também comentar se teria interesse em saber específico de mais determinado, né? O que tem curiosidade, né, em relação aos procedimentos ou os medos também. Porque né? Conhecimento esta moça tem, né? São alguns anos. E não para, porque eu sei que ela está indo para eventos, ela está buscando conhecimento, então assim, fiquem acompanhando as redes sociais, logo mais ela também vai falar. Mas antes de você encerrar, de você falar um pouquinho sobre as suas redes sociais, falar um pouquinho da tua localização, né? Então, a clínica é Clínica Alma e Beleza, ela está localizada na rua Flores da Cunha, não? Agora me deu um branco. Eu acredito que sim, mas para ficar mais fácil a localização, em frente ao posto, o posto de saúde. Me deu um branco, gente, agora é General Flores da Cunha. Próximo ao Hospital Regional, tá? Na frente do posto de saúde central, descendo o sindicato, tá? Não tem erro, né? Não tem erro, bem fácil de achar, tem uma placa bem grande na frente. Então ela fica fácil de achar, de localização, né? E tá com as portas abertas de manhã e à tarde, tá? Para quem quiser vir, conhecer, conversar, entender melhor os procedimentos, né? Tirar aquelas dúvidas, às vezes achar que é impossível fazer algo por si, né? Não é impossível. E acompanhar, né, nas suas redes sociais também, porque ela tá sempre postando. Ah, sim. Então, a minha é @Evelise Estética, tá? Meu Instagram. Lá a gente posta diariamente. Se você entrar na página, vai estar... Tem várias explicações de todos os procedimentos que eu realizo, né? Vídeos mostrando eu realizando os procedimentos. Então, ali conta toda a minha história desde o começo, né? E que é só um pouquinho assim, porque essa mulher tem muito conhecimento, né? E para finalizar, deixar aquela mensagem especial para o pessoal que está pensando em se cuidar, pensando em valorizar a autoestima, que a gente já vem falando desde o começo, mas é aquela mensagem final para o pessoal. Então, você que é mulher, um homem, que não está se olhando no espelho, não está se dando o devido valor,
chegou o momento de parar, se olhar e entender que tudo é possível quando a gente acredita nos sonhos, quando a gente acredita na gente, quando a gente se ama. As dores, a gente tem as dores, né? Mas a gente tem que esquecer das dores e lembrar que a vida é hoje, tá? E nós estamos aqui na Clínica Alma e Beleza esperando você para tirar suas dúvidas, melhorar, porque a gente já tem a nossa essência, a nossa beleza ela é natural, mas ela pode ser melhorada. E a mensagem está dada, pessoal, venham conhecer, entrem nas redes sociais, acompanhem, porque tem muita informação para você se cuidar, para você se amar ainda mais, porque como ela disse, a gente precisa viver o hoje, né? E até o próximo episódio.